Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos, separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. Fazenda dos Animais, de George Orwell. Capítulo 5. Com a chegada do inverno, Favorita foi ficando cada vez mais problemática. Atrasava-se para o trabalho todas as manhãs, alegava ter perdido o horário e queixava-se de dores misteriosas, embora seu apetite estivesse ótimo. Fugia da labuta com qualquer pretexto e ia direto ao bebedouro, onde passava muito tempo fitando abobalhada o próprio reflexo na água. Mas também corriam rumores de algo mais grave. Um dia, Favorita caminhava tranquila e despreocupada pelo quintal, sacolejando sua longa cauda e mastigando uma haste de feno, quando a alfafa a chamou de lado. "Favorita", ela disse, "tenho algo muito sério a lhe dizer. Esta manhã, vi você espiando por cima da sebe que separa a Fazenda dos Animais do Bosque das Raposas. Um dos homens do Sr. Pilkington estava logo do outro lado da sebe e eu estava bem longe, mas tenho quase certeza de que foi isso que vi. Vocês estavam conversando e você o deixou acariciar seu focinho. O que significa isso, Favorita?" "Ele não fez isso, eu não fiz isso, não é verdade", choramingou Favorita, começando a saltitar e a golpear o solo com as patas. "Favorita, olhe bem para mim. Você dá sua palavra de honra de que aquele homem não estava acariciando seu focinho?" "Não é verdade", repetiu Favorita, mas ela era incapaz de fitar a alfafa, e logo em seguida escapuliu a galope, campo afora. Um pensamento cruzou a mente de Alfafa. Sem dizer nada aos outros, ela foi até a baia de Favorita e revirou a palha com a pata. Escondida sob a palha, encontrou uma pequena pilha de cubinhos de açúcar e diversos laços de fita em diferentes cores. 3 dias mais tarde, Favorita desapareceu. Não tiveram notícias de seu paradeiro durante algumas semanas, até os pombos relatarem que a tinham visto do outro lado de Willington. Estava atrelada a uma elegante charrete pintada de vermelho e preto, estacionada diante de um bar. Um homem gordo de rosto avermelhado que vestia culotes, xadrez e polainas, aparentemente o taverneiro, acariciava seu focinho e lhe dava açúcar para comer. A pelagem dela passara por uma tosa recente e a crina estava adornada com um laço de fita vermelha. Parecia muito contente, segundo os pombos. Nenhum dos animais jamais mencionou o Favorito outra vez. Em janeiro, o frio foi inclemente. A terra parecia ferro de tão dura e não foi possível trabalhar nos campos. Houve muitas reuniões no grande celeiro e os porcos se dedicaram a planejar o trabalho para a estação seguinte. A essa altura, todos já aceitavam que os porcos, sem dúvida mais inteligentes que os outros animais, deveriam decidir todos os aspectos da administração da fazenda, ainda que, para serem validadas, suas deliberações precisassem de ratificação pelo voto majoritário. Esse arranjo teria funcionado bastante bem não fossem as disputas entre Napoleão e Bola de Neve. Os dois discordavam sempre que era possível discordar. Se um sugerisse semear uma área maior com cevada, o outro prontamente exigia uma área maior para a aveia. E se um dizia que tal e tal lotes do campo eram ideais para a couve, o outro declarava que aqueles mesmos lotes só eram adequados para os tubérculos. Cada um angariara seu próprio séquito e, por vezes, debates acalorados. Nas reuniões, Bola de Neve muitas vezes conquistava a maioria com seus brilhantes discursos, mas Napoleão era melhor em costurar apoios nos intervalos entre as votações. Saía-se particularmente bem junto às ovelhas. Nos últimos tempos tinham dado para Balir 4 pernas bom
duas pernas ruins, nos momentos convenientes e também nos inconvenientes, muitas vezes interrompendo a reunião. Em pouco tempo se percebeu que quatro pernas bons, duas pernas ruins, era iniciada com mais frequência em momentos cruciais dos discursos de Bola de Neve. Ele havia estudado com atenção alguns números antigos do jornal Farmer and Stockbreeder, que encontrara na Casa Grande. Estava cheio de planos de inovação e aprimoramento. Falava com conhecimento de causa sobre canais de irrigação, silagem e compostagem, e elaborou um complexo esquema para que todos os animais despejassem seu esterco diretamente no campo, cada dia em um local diferente, poupando-os assim do trabalho de carretagem. Napoleão não apresentou nenhum plano, mas comentava baixinho que os de Bola de Neve seriam um fracasso e parecia esperar a hora certa de agir. De todas as discordâncias, contudo, a mais exacerbada foi aquela a respeito do moinho de vento. No Pasto Grande, não muito longe das construções, havia um outeiro que, embora não muito alto, era o ponto mais elevado da fazenda. Após um estudo do terreno, Bola de Neve declarou que ali seria o local ideal para a construção de um moinho de vento. Nele, poderiam instalar um dínamo e gerar energia elétrica para a fazenda. Seria o suficiente para iluminar as baias e aquecê-las durante o inverno, e também para operar uma serra circular, um corta-palha, uma fatiadora de beterraba e uma ordenhadeira elétrica. Os outros animais nunca tinham ouvido falar em nenhuma daquelas coisas, pois ali era uma fazenda à moda antiga, e todo o maquinário era obsoleto. E escutaram atônitos enquanto Bola de Neve conjurava imagens de máquinas fantásticas que fariam todo o trabalho por eles, enquanto os animais poderiam pastar à vontade nos campos ou cultivar seu intelecto por meio da leitura e do diálogo. Dentro de poucas semanas, o projeto de Bola de Neve para o moinho estava pronto. As minúcias mecânicas provinham, sobretudo, de 3 livros antes pertencentes ao Sr. Jones. 1000 maneiras úteis de aprimorar sua casa. Seja o seu próprio pedreiro e elétrica para iniciantes. Bola de Neve usava como escritório um pequeno abrigo que antes servia de incubadora, pois o piso era de madeira lisa, superfície bastante útil para desenhar. Passava lá dentro períodos de até 4 horas, com uma pedra para manter os livros abertos e um pedaço de giz enfiado entre as juntas do casco. Movia-se depressa de um lado para o outro, desenhando linha após linha e guinchando baixinho de empolgação. Gradualmente, o projeto se desdobrou em uma complexa maçaroca de alavancas e engrenagens que cobria mais da metade do chão, e era completamente ininteligível aos olhos dos outros animais, embora muito impressionante. Todos passavam por lá e espiavam os desenhos de Bola de Neve, ao menos uma vez por dia. Até as galinhas e os patos apareciam, tomando todo cuidado para não borrar as marcas de giz. O único a mostrar desinteresse era Napoleão. Ele havia se declarado contra o moinho desde o começo. Um dia, contudo, fez uma visita para examinar o projeto. Arrastava o corpanzil pelo abrigo, estudando de perto cada detalhe e farejando de vez em quando. Então, ficou um tempo parado e contemplou os esquemas de canto de olho. De repente, ergueu uma perna no ar, urinou sobre o projeto e saiu sem dizer uma palavra. A fazenda toda estava profundamente dividida com relação ao moinho. Bola de Neve jamais negou que construí-lo seria tarefa difícil. Precisariam transportar pedras e erguê-las para levantar as paredes. Depois, teriam que construir as pás e por fim, necessitariam de dínamos e cabos. Bola de Neve nunca disse onde arranjaria aquilo, mas ele defendia que era possível fazer, tudo no período de 1 ano. E depois disso, declarava, poupariam tanto esforço que seria preciso trabalhar apenas 3 dias por semana. Napoleão, por outro lado,
argumentava que a necessidade mais urgente naquele momento era ampliar a produção de alimentos. E caso desperdiçassem tempo com o moinho, acabariam morrendo de fome. Os animais se dividiram em duas facções, com os slogans: "Vote em Bola de Neve pela semana de 3 dias" e "Vote em Napoleão por uma manjedoura cheia". Benjamin foi o único animal a não se alinhar com nenhuma das duas facções. Recusava-se a acreditar que haveria maior fartura de alimentos ou que o moinho lhes pouparia trabalho. Com ou sem moinho, dizia, a vida continuaria como sempre havia sido, ou seja, ruim. Além das disputas com relação ao moinho, havia a questão de como defender a fazenda. Sabiam muito bem que, embora houvessem saído derrotados na Batalha do Estábulo, os humanos poderiam empreender uma nova e mais eficaz tentativa de recuperar a fazenda e devolvê-la ao Sr. Jones. Agora tinham ainda mais motivos para isso, pois a notícia de sua derrota havia se espalhado pelo interior e deixara os animais das fazendas vizinhas mais inquietos do que nunca. Como de praxe, Bola de Neve e Napoleão estavam em desacordo. Segundo Napoleão, os animais deveriam arranjar armas de fogo e aprender a manejá-las. Segundo Bola de Neve, eles deveriam enviar cada vez mais pombos para incitar a rebelião entre animais de outras fazendas. Um argumentava que estariam fadados a ser conquistados se não tivessem meios para se defender. O outro argumentava que não precisariam se defender, caso houvesse rebeliões por toda parte. Os animais escutavam Napoleão e depois Bola de Neve, incapazes de decidir quem tinha razão. Na verdade, sempre concordavam com aquele que estivesse falando no momento. Enfim, chegou o dia em que Bola de Neve terminou seu projeto. Na reunião do domingo seguinte, colocaram em votação a escolha de começar ou não a trabalhar na construção do moinho. Com todos os animais reunidos no grande celeiro, Bola de Neve se levantou e, apesar de interrupções ocasionais pelo balido das ovelhas, expôs os argumentos em prol da construção do moinho. Então Napoleão se ergueu para a réplica. Com muita calma, afirmou que não via sentido na construção de um moinho. Recomendou que ninguém votasse a favor daquilo e então tornou a sentar. Sua fala mal durara 30 segundos e ele parecia quase indiferente à recepção da plateia. Nisso, Bola de Neve se ergueu sobre 4 patas e, berrando o mais alto que podia, pois as ovelhas baliam outra vez, fez uma defesa apaixonada da construção do moinho. Até ali, os animais estavam bem quanto às suas preferências, mas em poucos instantes foram arrebatados pela eloquência de Bola de Neve. O porco empregou frases brilhantes para pintar uma imagem de como a fazenda dos animais seria depois que os animais se livrassem do fardo sórdido do trabalho. Sua imaginação foi muito além de corta-palhas e fatiadoras automáticas. A eletricidade, disse, poderia operar debulhadoras, arados, grades, calandras, segadeiras, enfardadeiras, além de fornecer a cada baia uma lâmpada, água fria e quente e um aquecedor elétrico. Quando concluiu sua fala, já não havia dúvidas de qual seria o resultado da votação. Mas justo nesse momento, Napoleão se levantou e, olhando de soslaio e de um jeito peculiar para a Bola de Neve, emitiu um guincho agudo de um tipo que ninguém jamais ouvira dele antes. Em resposta ao sinal, ouviram-se uivos terríveis do lado de fora, e 9 cães imensos, com coleiras de espinhos, irromperam no celeiro. Investiram direto contra a Bola de Neve, que se esquivou bem a tempo de escapar das mandíbulas que tentavam abocanhá-lo. Um momento depois, ele saía pela porta com os cães em seu encalço. Pasmos e apavorados demais para falar, todos os animais se aglomeraram em torno da saída para assistir à perseguição. Bola de Neve corria pela ampla pastagem que dava na estrada. Corria como somente um porco é capaz de correr, mas os cães estavam logo atrás.
Súbito ele escorregou e pareceu a todos que havia sido pego, mas então ele se levantou outra vez, correndo mais rápido que nunca. Depois, os cães diminuíram a distância outra vez. Um deles quase conseguiu fechar a bocarra em torno do rabo de Bola de Neve, mas o porco desviou-o para o lado bem na hora. Então fez um esforço extra e, usando os poucos palmos de vantagem que conquistara, escapuliu por um buraco na sebe, desaparecendo. Aterrorizados e em silêncio, os animais voltaram para o celeiro. Logo depois, os cães adentraram o recinto outra vez. De início, ninguém fora capaz de imaginar de onde aquelas criaturas tinham saído, mas o enigma foi logo resolvido. Eles eram os filhotes que Napoleão afastara das mães para criar sozinho. Embora ainda não fossem adultos, eram imensos e pareciam ferozes como lobos. Mantinham-se próximos a Napoleão. Os demais perceberam que abanavam o rabo para ele da mesma maneira que em outros tempos os cães balançavam a cauda para o Sr. Jones. Seguido pelos cachorros, Napoleão agora subia na mesma plataforma, onde outrora Major proferira seu discurso. Anunciou que, dali em diante, as reuniões de domingo deixariam de acontecer. Eram desnecessárias, afirmou, uma perda de tempo. No futuro, todas as questões referentes ao trabalho na fazenda seriam decididas por um comitê especial de porcos, a ser presidido por ele mesmo. Esses encontros seriam de caráter privado, e as decisões seriam comunicadas aos demais posteriormente. Os animais continuaram a se reunir nas manhãs de domingo para saudar a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber as ordens da semana. Porém, não haveria mais nenhum debate. Apesar do choque causado pela expulsão de Bola de Neve, os animais ficaram consternados com esse anúncio. Muitos teriam protestado se houvessem encontrado os argumentos certos. Até mesmo o guerreiro ficou vagamente perturbado. Ele pôs as orelhas para trás, balançou a crina diversas vezes e se esforçou muito por ordenar os pensamentos, mas no fim das contas não conseguiu pensar em nada para dizer. Alguns dos porcos, contudo, eram mais articulados. 4 jovens suínos, na fila da frente, proferiram guinchos estridentes de desaprovação, e os 4 se levantaram e começaram a falar ao mesmo tempo. No entanto, os cães sentados ao redor de Napoleão de repente começaram a rosnar ameaçadores, forçando os porcos a se sentarem em silêncio outra vez. Então as ovelhas explodiram em um enorme balido. 4 pernas bom, 2 pernas ruim, o que durou quase 15 minutos e acabou com qualquer possibilidade de discussão. Mais tarde, Gogó foi incumbido de percorrer a fazenda e explicar o novo arranjo aos demais. Camaradas, disse, espero que cada animal aqui presente saiba reconhecer o sacrifício que o camarada Napoleão faz ao assumir essa tarefa extra. Não pensem, camaradas, que a liderança é prazerosa. Pelo contrário, é uma grande e árdua responsabilidade. O camarada Napoleão acredita na igualdade entre todos os animais, mais que ninguém. Ficaria muito contente de deixar vocês tomarem decisões por conta própria. Mas talvez vocês acabassem tomando algumas decisões equivocadas, camaradas. E aí, como ficaríamos? Imaginem que vocês tivessem decidido apoiar Bola de Neve e essa maluquice do moinho. Bola de Neve que, como agora sabemos, não era senão um criminoso? Ele lutou bravamente na Batalha do Estábulo, comentou alguém. Bravura não é o suficiente, disse Gogó. Lealdade e obediência são mais importantes. Quanto à Batalha do Estábulo, acredito que há de chegar o dia em que descobriremos que a participação de Bola de Neve foi um tanto exagerada. Disciplina, camaradas, disciplina de ferro. Esse é o lema de hoje. Um passo em falso e nossos inimigos cairão sobre nós. Camaradas,
Camaradas, vocês não querem que Jones volte, não é? Mais uma vez, o argumento era irretorquível. Claro que os animais não queriam a volta de Jones. Se debater nas manhãs de domingo trazia risco, então era preciso acabar com os debates. Caveiro, que agora tivera tempo para pensar em tudo, deu voz ao sentimento geral dizendo: se é o que o camarada Napoleão diz, então deve estar certo. E daí em diante, ele adotou a máxima: Napoleão sempre tem razão, somando-a ao seu lema pessoal: vou trabalhar mais. Àquela altura, o clima já melhorava com a proximidade da primavera, e a lavra da terra tivera início. O abrigo onde Bola de Neve desenhara seu projeto do moinho havia sido trancado, e todos presumiram que o projeto tinha sido apagado do chão. Todas as manhãs de domingo, às 10 horas, os animais se reuniam no grande celeiro para receber as ordens da semana. O crânio do velho major, agora sem nenhum vestígio de carne, fora exumado do pomar e fincado em uma estaca ao pé do mastro, ao lado da arma. Após o hasteamento da bandeira, os animais precisavam desfilar ao lado do crânio, em sinal de reverência antes de adentrar o celeiro. Lá dentro já não sentavam todos juntos como no passado. Napoleão com Gogó e outro porco chamado Mínimo, que tinha um dom notável para compor poemas e canções, sentavam-se na parte frontal da plataforma elevada, com os 9 jovens cães dispostos em semicírculo ao seu redor, e os outros porcos acomodados logo atrás. O resto dos animais se sentava de frente para eles na porção central do celeiro. Napoleão lia as ordens da semana em tom seco e militaresco, e após entoarem Bichos da Inglaterra uma única vez, os animais se dispersavam. No terceiro domingo depois da expulsão de Bola de Neve, os animais ficaram um tanto surpresos ao escutarem Napoleão anunciar que, no fim das contas, o moinho seria construído. Ele não apresentou nenhuma razão para ter mudado de ideia. Apenas alertou os animais de que essa tarefa adicional exigiria muito trabalho e talvez fosse necessário até mesmo reduzir as rações. No entanto, tudo havia sido planejado nos mínimos detalhes. Um comitê especial de porcos vinha trabalhando nele durante as últimas 3 semanas. Estimava-se que a construção do moinho, que seria acompanhada de várias outras melhorias, levaria 2 anos. Naquela tarde, Gogó explicou reservadamente aos outros animais que, na realidade, Napoleão jamais se opusera ao moinho. Pelo contrário, fora ele o primeiro a defender a ideia, e o projeto que Bola de Neve desenhara no chão da incubadora tinha sido roubado dos papéis de Napoleão. O moinho era, portanto, ideia do próprio Napoleão. Mas então por quê? Perguntou alguém. Ele havia se oposto tão ferrenhamente à ideia? Gogó assumiu um armatreiro. Isso, afirmou, mostrava a astúcia do camarada Napoleão. Ele fingira ser contra o moinho apenas como parte de um plano para se livrar de Bola de Neve, um sujeito perigoso e má influência. Agora que Bola de Neve saíra de cena, Napoleão podia tocar os planos sem risco de interferência dele. Aquilo, disse Gogó, se chamava tática. Repetiu algumas vezes: tática, camaradas, tática, saltitando de um lado para o outro e balançando o rabo com um riso alegre. Os animais não tinham certeza do significado daquela palavra, mas a fala de Gogó era tão persuasiva e o rosnado dos 3 cães que o acompanhavam tão ameaçador que todos aceitaram a explicação sem mais perguntas. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo e aproveite para deixar nos comentários sugestão de livros para nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.